Gratidão, Senhor, pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de estudo desta manhã, que nós possamos ter o aprendizado necessário para buscar essa mudança interior, né, que é o nosso objetivo da encarnação aqui na Terra, né, de aprendizado, de desenvolver o amor aquele que o Cristo nos deixou no seu Evangelho. Peço também pela minha família lá em Dourados, né, que estão todos envolvidos pela emoção. Duas emoções, Senhor. A emoção do nascimento do Yuri, que está chegando, e da partida da Zi, a Maria Helena, né, nossa querida Zi, que pelas nossas convivências, né, nossa vivência, a gente entende que cumpriu com a sua missão. Uma pessoa que fez um bom trabalho aqui nessa encarnação e com certeza ela está sendo acolhida e amparada pela espiritualidade. Que Deus ampare, que ela possa fazer uma passagem serena, tranquila e que em breve manda notícias para todos nós. Que Jesus nos abençoe, muita paz. Muita paz. Então é isso. Vamos à nossa... É só para a gente lembrar, né? A reunião passada foi o capítulo 10. A experiência de Joel. Então, né, o Joel foi aquele médium, né? Ele encarnou para ser um médium. E a mediunidade dele era uma mediunidade até bastante interessante, né? Que ele tinha clarividência, aquela capacidade, aquele talento mediúnico de visualizar as encarnações passadas, as experiências que ele tinha passado. E ele usou de forma inadequada essa mediunidade. Ele começou a ficar muito curioso, a vaidade também começou a envolver, né? Começou a buscar as experiências de outras pessoas que tiveram também uma vivência com ele em outras vidas, e acabou desperdiçando uma oportunidade, né, de utilizar essa experiência da forma como ele tinha se comprometido, né? Ele tinha comprometido que ele ia utilizar ela a bem, né, do próprio desenvolvimento e do desenvolvimento de outras pessoas. E então ele usou apenas de forma curiosa, né, para descobrir aquela questão, né, de querer saber, né, olha, nós temos muito disso e observamos muito, né, nas pessoas. Quem será que eu fui na outra existência, né? Será que eu fui um personagem famoso? Será que eu não fui? Então essas questões todas, elas provocam na pessoa um problema muito sério. No caso do Joel, porque ele tinha a visão, né, do que aconteceu realmente. E essas visões começou a envolver ele e perturbar a mente dele. Ele ficou desequilibrado. Morreu, desencarnou, né, com vários problemas. Não fez o que ele veio para fazer, que era para ele auxiliar em várias ações sociais, né? Aqui está dizendo aqui, ó, projetos de ambulatório, abrigo de órfãos, mas ele só queria saber da curiosidade dele. Então a mediunidade é um dom, é uma bênção, é uma missão e também é uma prova muito complicada, muito difícil. Emmanuel até faz, numa das mensagens dele, faz duras
explicações sobre médium, né? Diz que médios geralmente é pessoas bastante endividadas. No caso do Joel aqui, ele era um inquisidor, uma vez, né? Imagine o tanto de situações, né, que ele se envolveu, de comprometimento da sua existência no passado. E quando ele encarnou para compensar, né, para se melhorar e até esqueci a palavra agora, não é compensar, seria resgatar, né, existências pretéritas, ele desperdiçou tempos preciosos, né, e no plano espiritual ele continuava envolvido, né, nessa questão das perturbações. Ele já estava lá no nosso lar em tratamento, e quando ele foi narrar a história dele, ele se desequilibrou, que aqui no finalzinho do capítulo, né, diz que ele empalideceu de súbito e saiu fora do ar, né? Com aquela visão que ele teve dos quadros, né, pela lembrança que ele estava tendo. E nesse momento, então, os amigos ali que estavam atuando, auxiliando ele, agiram e, fizeram, né, através da magnetização, de passes, essas questões todas, ele retornar à realidade. Até no finalzinho encerra aqui com essa frase, né, de um deles falando com ele: Joel, não se entregue às impressões do passado, volte ao presente de Deus. E essa palavra presente, ela tem uma significação para nós, né, que traz aqui os mensageiros, de que o presente é um presente, né, que a gente viva o presente de forma plena e de forma melhor possível. Não fique rebuscando o passado. Não só nessa questão das encarnações, mas na nossa própria vida. Né? A gente fica se culpando, se julgando, fica com mágoas, com ressentimento com relação ao passado. O mais importante é a vida atual, né? O que nós estamos vivendo agora. Vivamos intensamente o presente, né? Dentro das questões morais, dentro das questões que nós abraçamos nos nossos estudos da doutrina espírita. Muito bem. Alguém quer fazer alguma contribuição nesse capítulo 10? Senão nós já vamos para o 11. Algum comentário? Pode falar, Chile. Só lembrei de uma passagem do Chico Xavier, que uma pessoa chegou para ele e falou assim: Chico, falaram para mim que o meu filho foi um sapateiro numa vida passada, né? Mas no comentário sobre outras vidas, né? Ele falou assim: finalmente alguém foi sapateiro, que só vinha condessa, rei, rainha, barão. Alguém tinha que fazer algum serviço, né? Um comentário só. Porque todo mundo quer sempre ser algo, um capitão, um coronel, sei lá o que é, né? Então, assim, nossas passagens são variadas, né? São variadas. Para aprendizagem. É só para desanuviar um pouquinho. Você falando isso, eu lembrei a dona Larinha chegou. Bom dia, dona Larinha. Bom dia, seu Sebastião. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bem-vindo, oba! Bom dia. Que bom que vocês chegaram. Tô atrasado porque a tiazinha não estava em casa para abrir para mim. Ah, tá. A gente imaginou alguma coisa nessa direção mesmo, que bom. Mas chegou a tempo. Nós vamos começar o capítulo 11 agora. Estamos relembrando, né, o capítulo 10 da experiência lá do Joel. E agora só para a Shirley falou, né, questão, né, da passagem de Chico Xavier, eu lembrei daquele grupo de teatro, né, artista espírita, que eles fazem brincadeira em torno das passagens, e a gente aprende muito com isso, né? Amigos da Luz, agora lembrei o nome. A gente já deve ter visto eles. E eles sempre lembram dessas questões. Tem algumas passagens que falam sobre a reencarnação. Alguns que foram rei, rainha, né? E querem ser, né? Se colocar na posição que sempre foram muito importante. Amigos da Luz, se vocês buscarem no YouTube, na internet, tem algumas
São pequenas passagens, enquetes, né, que eles fazem de teatro, em que eles ilustram a experiência. A gente aprende bastante com eles nessas passagens. Muito bem. Então vamos para o nosso aula dessa manhã, né? Que é o capítulo 11. Deixa eu colocar aqui o slide dele. É a nossa aula número 8. Então é o capítulo 11, depois aí eu coloquei nessa primeiro quadro aqui até o capítulo 20, né? Só os títulos para a gente ter uma ideia do que nós vamos ver pela frente. Então hoje nós vamos ver o Bellarmino, o Doutrinador, pois tem a Palavra de Monteiro, Ponderações de Vicente, Preparativos, todos isso são títulos de capítulos. Capítulo 15 é a Viagem, a viagem deve ser do desencarne, né? Imagino. Capítulo 16, no Posto de Socorro, Romance de Alfredo, no 17, Informações e Esclarecimento, no 18, O Sopro, no 19, e capítulo 20, Defesas contra o Mal. Muito bem. Então, essas são as nossas próximas. Deixa eu colocar no modo de apresentação aqui. Isso. Muito bem. O capítulo 20 fala, o título já é o Bellarmino, o Doutrinador. Essa palavra doutrinador a gente utilizava antigamente, né? No início da doutrina espírita usava essa palavra doutrinador. Hoje a gente usa, as casas espíritas usam dialogador, né? Conversa fraterna, alguns, né? Que na verdade é uma conversa que se faz, né, com os espíritos que estão em condições difíceis, e daí o papel do doutrinador é justamente conversar, né, na tarefa de orientação para que ele saia daquela situação que muitas vezes está envolvido, né? Às vezes se comunicam espíritos assim com bastante sofrimentos, bastante dores, e é uma forma de consolar, de levar o evangelho até eles, né? De fazer oração, e a partir dessa conversa, esses espíritos muitas vezes eles sim são encaminhados e conseguem se melhorar, né? Se recuperar da situação. E esse Bellarmino, ele ia reencarnar com esse compromisso, né, de ser um doutrinador, de ser uma pessoa que ia dirigir trabalhos mediúnicos e também que ia conversar com os espíritos no sentido de auxiliar aqueles espíritos que estavam em dificuldades. Então ele foi todo preparado, como todos os outros, né, que nós vimos aqui, receberam a preparação na colônia lá do nosso lar. E ele até pediu, né? Foi um pedido dele para encarnar, porque ele já tinha algum conhecimento, que geralmente o espírito que vem para essa missão, ele precisa ter algum conhecimento, para poder desenvolver o trabalho com mais. Então, na verdade, ele é um estudioso, né, da doutrina espírita, ou então das doutrinas, da filosofia, do evangelho, para poder auxiliar. E ele pediu para o governador para vir nessa tarefa. E o governador concordou, né? E ele foi auxiliado para esse trabalho. Muito bem. Ele reencarnou, né? Teve contato então com a doutrina espírita, e nesse contato ele formou então as equipes, né? Tinha um trabalho mediúnico com 8 médicos. Ele queria provas, ele queria confirmação de que isso era verdade, queria confirmação de que aquelas comunicações são autênticas, são reais, né? Não era
embuste, não era charlatanismo. Então ele estava sempre assim muito atento a isso. E o que atrapalhou ele foi justamente esse cuidado muito exagerado que ele tinha, porque ele era vaidoso do seu próprio conhecimento, das suas próprias experiências, do seu próprio aprendizado. Então ele passou a ser muito exigente, né? Passou a ser muito exigente. E ele, aqui nos leva àquela questão do Evangelho, que diz assim que muitas pessoas, né, conhecem, mas não sabem, né, como atuar. Conhece, mas não compreende. Agora eu lembrei as duas palavras. Conhece, mas não compreende. E também Kardec lembra que muitas vezes o aprendizado espírita ele é muito melhor aceito pelas pessoas simples, por as pessoas que às vezes têm pouco conhecimento, porque ele exige isso, né? A doutrina espírita ela é uma ciência, né? Nós sabemos disso, nós estudamos, né? Ela tem esse aspecto de ciência, filosofia, com princípios religiosos. Nós sempre estamos estudando sobre isso. Então, ela é filosofia, porque ela estuda, levanta, né, as questões sobre o nosso ser, sobre a nossa missão aqui na Terra, sobre para onde vamos, de onde viemos. Então, todas essas questões, ela nos leva não só a muitas respostas, mas não todas, mas também a gente cada vez mais questionar isso aí e buscar esse entendimento. E ela é ciência porque ela está de acordo com a ciência sempre, né? Nós estudamos princípios científicos aqui. Só que esses princípios científicos não é na forma da ciência, essa ciência exata, né, que nós conhecemos. Ela é uma ciência talvez mais voltada para ciências humanas, né? Que a gente, né, nessa época talvez do Bellarmino, né, eles eram muito fixados, né, nessa ciência que você tem que medir, tem que provar. Como é que a gente vai medir uma comunicação mediúnica? E naquela época ainda, a questão da manipulação das energias, né? Como é que funciona isso. Hoje até que a gente já tem alguns parâmetros, né, dentro da ciência mesmo, para ver o magnetismo, ver o funcionamento dos átomos, das energias, como é que funciona, a gente tem um conhecimento um pouquinho mais aprofundado. Mas nessa época eles eram mais ligados a essa questão, e principalmente o Bellarmino, né, que é o conhecimento que ele teve, ele levou esse a querer ser uma pessoa extremamente de policiar mesmo, né, a verdade científica. E quando então ele ia para o campo das experimentações, e ele exigia dos médiuns certas respostas que nós sabemos que não é possível. Os médiuns e os espíritos, né, eles não estão à disposição de quem vai lá, não, eu quero esse tipo de comunicação, eu quero essa resposta, né? Os espíritos, até Chico Xavier, né, lembra sempre que o telefone sempre toca do lado de cá, né, que a gente não tem como a gente falar. A gente até evoca, pode até evocar os espíritos, fala, eu quero falar com o espírito, né, tal. E ele vem? Talvez venha, talvez não. Então não é uma situação assim que você tem uma coisa exata, né? Uma resposta exata. E isso frustrava ele. E ele passou cada vez mais envolvido, porque quando qualquer um de nós, né, vai para um caminho, nós temos companhia nesse caminho, companhias espirituais. Então é claro que começou também a ter amigos espirituais que também reforçava nele essa desconfiança, essa insegurança, e ele passou então a descrer do trabalho dos amigos, né, dos companheiros de trabalho, né? E as exigências dele levou para esse caminho.
muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Essa parte da exigência e da doutrinação acho que é muito interessante, né? A gente, quando começa na doutrina espírita, às vezes a gente quer respostas que nem sempre nos satisfaz, né? As respostas. A dona Lalinha saiu, parece? Saiu, né? Vocês estão me ouvindo? Ninguém está Estou falando? ouvindo. Ah, Estamos ouvindo. tá. Eu não estava vendo a senhora aqui. Tá aqui. Alguém quer comentar alguma coisa nessa parte do Belarmino? É porque quando a mente científica procura provas exatas, né? E você, igual a gente estava conversando ontem, o racional busca as respostas. É difícil você tentar desligar o racional e aceitar o que vem para você sem questionamento, sem mentalizar aquilo e colocar prós e contras, né? Verdades ou não. A dor dele, né? A dificuldade dele é a dificuldade nossa. Minha também. É difícil. Então, como o telefone só toca de lá para cá, quando a gente tem questionamento, a gente não tem como perguntar daqui para lá, pergunta, né? A resposta vem ou não, às vezes, né? Mas é difícil mesmo. E às vezes a resposta vem errada, às vezes ela vem certa. E quando a gente estuda o livro dos médios, por exemplo, né, a gente tem uma informação por que acontece isso, né? Por que às vezes a gente faz um trabalho, né, e a resposta vem totalmente errada, né? Porque tem espíritos de toda ordem, né? Eles são, alguns enganam de forma propositada, outros às vezes acham que está falando a verdade, igual a gente aqui, né? A gente às vezes acha que está dominando o assunto e discute, debate, e eles também, né? Então, o mundo espiritual são pessoas que estiveram aqui na Terra, encarnado, que levam as experiências para lá. Então, não podemos querer exigir essa questão. E quando a pessoa vai nesse caminho do conhecimento, do saber, né, da questão científica, ele encontra muito questionamento aqui mesmo, fisicamente, né, em companheiros de jornada que começa a cobrar. Fala, olha, eu quero respostas. E a pessoa às vezes não está preparada, que é o caso do Belarmino, e a vaidade, né, faz com que ele queira dar resposta que ele não tem, e aí ele começa a exigir muito. E aí então ele diz aqui, isso me irritava, né, porque os questionamentos que ele fazia e não conseguia as respostas. Isso me irritava. Instalou-se a dúvida em meu coração, devagarinho. Então, devagarinho ele vai descrendo, devagarinho ele vai falando, mas não é bem assim. Então isso aí pode ser, já começa tudo a jogar tudo na vala comum. Acho que tudo é falso. Nada daquilo ali é verdadeiro. Perdi a serenidade do outro tempo. Veja que quando ele reencarnou e quando ele começou no trabalho, ele tinha serenidade, ele tinha equilíbrio, ele começou indo bem, mas se deixou levar pela vaidade. São as tentações aqui da Terra. Todos nós temos tentações, todos nós temos o nosso pontinho, né, frágil, né? Aonde que quer atingir aquela pessoa? É na vaidade. Isso aqui é no ciúme, né? Esse aqui ele tem um problema de insegurança, né? Esse aqui tem esse problema de irritabilidade, né? Ele perde a calma. Então, aquele pontinho que nós vamos ser desafiados. Nós viemos aqui para aprender. Então, quando a gente é desafiado em determinadas situações e que a gente fala, puxa vida, justamente acontece comigo nessa situação, né, que é a que mais me incomoda. Como é que pode, né? A gente até duvida da justiça. Fala, como é que, né?
Às vezes tem aquela pessoinha, né, da nossa convivência que nos incomoda exatamente. Parece que ela adivinha aonde que nos atinge, né? E solta uma frase, uma palavra, um comportamento que nos incomoda exatamente. Mas é para isso que nós viemos. É para nós aprender naquela parte que nós somos frágeis, para nos fortalecer aquilo ali, né? Nós estávamos lá no plano espiritual, fomos treinados, estudamos e tal, falando, agora estou pronto, vamos lá. E o Belarmino aconteceu isso. Estava pronto, estudou e tal, e justamente naquela partezinha é que ele foi desafiado. Então perdi a serenidade do outro tempo. Comecei a ver nos médios que se retraíam aos meus caprichos, né? Veja bem, companheiros de má vontade e má fé. Olha só, né? Começou a julgar, começou a ter uma certa antipatia, né? Essa questão é muito complicada. Quando a gente pega se sente desconfortável com uma determinada pessoa, é complicado. E um grupo de trabalho mediúnico tem que ser muito afinizado, todos. É a base para funcionar bem o grupo de trabalho mediúnico. É como uma família ali, né? Todos têm um relacionamento assim, de amizade muito forte mesmo, né? De fraternidade, porque precisa ter isso, né? Para que todos entrem na mesma sintonia, todos trabalhem conjuntamente. Mediunidade equipe mediúnica, onde cada um pensa de um jeito e tem ali, cada um tem rusga com relação um ao outro, não funciona, não dá certo. Começa a ter problemas. Então é preciso que todos estejam ali de boa vontade, né, com amor ao trabalho, que queiram estar ali. Né. Geralmente, às vezes, não sei se acontece com vocês quando vão em casa espírita, mas tem casa espírita assim, onde a pessoa termina o trabalho e fica ali batendo papo, não dá vontade de ir embora, né? Quer ficar ali, porque o ambiente assim, é tão gostoso, né? Tão bom, né? O relacionamento entre as pessoas é tão bom que a pessoa perde a noção, né? de ir embora. Então é esse comprometimento que a gente precisa criar, essa amizade que a gente precisa criar num trabalho mediúnico para que ele funcione realmente bem. E a espiritualidade conta com isso, né? Para que funcione. Então ele começou a ver, você veja, o dirigente do trabalho, começou a ver os médios como pessoa de má vontade e má fé, aí a coisa não anda mesmo. Prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei a descrença destruidora. Então agora eu já não acreditava mais mesmo, né? Antes era só a dúvida, agora é a descrença. E a esposa dele, que chama Elisa, né, que também lembra dela, ó. Debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. Mas ele não queria saber de nada. Pessoas assim que têm algum estudo, né, e a vaidade domina, é muito difícil, é muito complicado, né, porque são muito bons em argumentação. Você vai falar para ele já sabe tudo. Não tem conversa com ele, né? Não tem diálogo. Ele fala, eu já sei de tudo isso. E sabe mesmo, pior é que sabe. Só que não sabe aplicar. O Evangelho, todavia, diz aqui, ó, é livro divino. Enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe. Olha só que essa frase, né? O Evangelho, ele não nos expõe porque a gente permanece cego. Então, para estudar o Evangelho de Jesus, a gente precisa ter essa boa vontade de mudança interior, né? Tirar a cegueira da vaidade. A gente ouve muito isso, né? na esfera do conhecimento, né? Esvaziar o copo. Se está de copo cheio, você não vai aprender nada ali, você vai achar que tá tudo, sabe tudo, né? E daí não funciona. Então, o Evangelho, todavia, é livro divino. E enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe. Então, ele não se apresenta para nós. Enquanto eu estiver envolvido com essa
com essa falsa sabedoria, ele não vai me tocar, ele não vai me envolver, né? Não existe aquelas que até na prática da caridade, do amor, se justifica para não praticar, né? Os argumentos são os mais absurdos possíveis. Nós vemos isso diariamente, né? Não, como assim, né? Eu vou estar estimulando a preguiça na questão material, por exemplo, né? Alguns falam, não, mas eu preciso cuidar dos meus, né? Vai fazer falta para mim. E no campo do ensinamento religioso também, né? A gente vê isso aí. Então, todos nós somos candidatos a falsos profetas. Se a gente se deixar levar, nós nos tornamos os fariseus da época do Cristo, lá os hipócritas, que ele tanto condenou. Então, aqui, falando aqui, então, o Evangelho não nos expõe seus tesouros sagrados, quando nós estamos cegos pela vaidade. Por isso mesmo, taxava-o de velharia. Ele mesmo, né? Não tem. Aqui eles falam, não, mas peraí, o Evangelho está ultrapassado, a gente precisa modernizar um pouco. Isso aqui vale para aquela época, né? Naquela época de Jesus, tudo bem, né? Até envolvimento de riscos, né? A gente fala, não, mas na época de Jesus não era bem assim. Hoje a gente vive em perigo constante, né? Tem muitas pessoas mal intencionadas, não dá para a gente... Será que é assim mesmo? Será que não há um meio de contribuir, de ajudar mesmo? Será que a gente justifica isso? Mesmo com a insegurança dos dias atuais, não existe caminhos, né, que a gente possa contribuir, ajudar os nossos semelhantes, né, os nossos irmãos. Então, de desastre em desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar, os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra arrastavam-me ao negativismo completo. Então, antes, aquela pessoa que estava, né, ligada às questões do espiritualismo, né, ele se tornou uma pessoa voltada ao negativismo completo. Então, ele não conseguia mais desenvolver nenhum trabalho porque ele não acreditava em nada mais. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento não da política que eleva, mas da politicária inferior que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Então, aqui fala um pouco, né, sobre essa questão da política. Não é política tradicional, política mesmo interna, dentro da casa espírita, né, da convivência. A gente sabe que essa palavra política ela tem um sentido bem abrangente, né? E aí ele usa essa analogia também, né, para isso, né? Ele começa a ir por outro caminho, politicário inferior. Isso começou a provocar confusão, porque você começa a descrer, né, das pessoas, a achar, olha, fulano tem má fé, né, ciclano não está indo bem. De repente até comenta, né, com aquele que você tem mais confiança, olha, a fulana ali, ela... tudo que ela faz. E daí alimenta no outro, daí começa a ver aquelas dissensões, aquelas fofocas no grupo, pronto, acabou o grupo, acabou o trabalho. Então é muito complicada essa questão de descrença, né, de desconfiança, de insegurança, né? O pecado, né, o pecar por excesso é muito, muito perigoso. A gente precisa entender, ressignificar, entender o outro, né, buscar caminhos e não ficar nessa de desconfiança. E nesse caminho que ele foi, né, ele começou também, porque ele era uma pessoa conhecedora, ele se tornou uma pessoa financeiramente bem, né? Então aqui na Terra ele estava bem. Aqui, ó. Assim foi que acabei meus dias na bela situação financeira no mundo. Só que começou a vir as enfermidades, o corpo crivado de enfermidades, como um palácio confortável de pedra e um deserto no coração.
Esse foi o final, né, do Belarmino aqui na Terra. E aí ele chegou no plano espiritual. O que aconteceu com ele? Tormentos, remorsos, expiações, né? Ele começou a lembrar o desperdício, os compromissos que ele fez. No plano espiritual, a nossa visão se amplia. A gente tem uma visão mais ampliada de tudo. Então é isso. Querem comentar mais alguma coisa sobre isso aí? Alguém quer trazer alguma experiência? Vamos ver o que mais tem aqui nos slides. Eu acabo me perdendo. Coloco os slides aqui e eu vou consultar o livro, que eu rabisco todo o livro aqui, né? E acho interessante algumas passagens aqui, quero me prender a ele. Muito bem. Então esse é o caso do Belarmino. O próximo capítulo é o capítulo 12, que nós vamos fazer na próxima reunião, né? Eu só coloquei o primeiro slide dele aqui. Alguém quer encerrar? Dona Lalinha. Só foi Faço. Dona Eu Lalinha. faço, sim. Então faz aí, mamãe, a prece para nós. Isso. Nesse momento eu vou pedir também que a gente pense lá no Orlando, na Zi, né, na toda a família lá, para que eles se fortaleçam. Gratidão. Mestre Jesus, nós vos agradecemos por esses momentos que passamos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos pelo aprendizado de hoje. E nós vos pedimos, Mestre Jesus, que sempre ilumine a nossa mente para que nós possamos aprender mais, para quando chegar do outro lado nós possamos ter uma bagagem melhor para levar. E pedimos a Ti, Mestre Jesus, que ilumine o caminho do nosso irmão Orlando, para que ele possa suportar a despedida da esposa, que ela possa desencarnar com tranquilidade, chegar do outro lado já com mais bagagem para poder suportar a travessia, e que nos abençoe sempre, nos dando força e coragem para suportar as adversidades que o mundo nos oferece. E esperamos que no próximo sábado estarmos juntos novamente. Nós encerraremos nossa reunião de hoje com a bênção de Deus, nosso Pai. E agradecemos muito a Jesus por nos darmos essa oportunidade, e que assim seja. Bom dia, Dilon. Olha, eu acho que a Zê desencarnou. Tô indo lá no Orlando. Sheila pediu para ficar com ele, que o hospital chamou ela, né? E antes de eu ir, eu tava aqui pensando, né? O dia que a gente achou que ela ia desencarnar, a Priscila foi pro hospital pro Yuri nascer, né? Eu falei, nossa, nem um dia, né? Pois hoje chamaram a Sheila lá e a Priscila tá indo pro hospital pra ganhar neném. Eu falei, mas que coisa, né? Como a gente fala mesmo, uns indo e outros vindo.